Bom, eu vou começar a apresentação, então, falando um pouquinho sobre o câncer coloretal em si, antes da gente passar para a relação dele com a microbiota intestinal, né? Então, o câncer coloretal, ou câncer do intestino grosso, ele é o segundo câncer mais incidente, né, no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. Ele representa aí cerca de 10% dos diagnósticos, se a gente tira os cânceres de pele do tipo não melanoma. Então, é um câncer que aparece com muita frequência, né, na população. E nos últimos anos aí a gente teve vários diagnósticos de pessoas jovens, né, que saíram na mídia. Então, Preta Gil, por exemplo, com o diagnóstico de câncer coloretal, e isso trouxe de forma muito positiva uma divulgação na mídia, né? Por que isso é importante? Porque o câncer coloretal, ele é um dos cânceres mais preveníveis, né? Então, é importante que a gente tem aí essa divulgação em relação a fatores de risco, mudanças no hábito de vida, realização de exames de rastreio, né, exames para diagnóstico precoce, justamente porque ele é altamente prevenível. Bom, o câncer coloretal, ele é uma doença muito heterogênea, tá? Ele é heterogênea na fisiopatologia dele, né, na citologia, na forma como que ele se comporta. Ele é heterogêneo quando a gente fala em relação às alterações moleculares, às alterações genéticas dele, mas a gente tem aí algumas características que predominam na maioria dos casos, tá? E na maioria dos casos de câncer coloretal são casos esporádicos, então são aqueles casos que o paciente não tem nenhum histórico familiar. Existem sim casos, né, de câncer coloretal associados a alterações genéticas que são passadas aí dentro da família, então, por exemplo, BRCA, TP53, enfim, a própria síndrome de Lynch, mas na maioria dos casos, na maioria dos diagnósticos, eles são esporádicos, né? Então, são indivíduos que não têm nenhum histórico familiar de câncer coloretal. E esses tumores, eles têm um desenvolvimento lento, tá? Então, lento quando a gente fala anos, então 5, 10, 20 anos de desenvolvimento para que aquela massa epitelial que está crescendo, ela realmente consiga adquirir alterações genéticas o suficiente para se tornar maligna, para se tornar um câncer, tá? Então, durante esse desenvolvimento, ocorre, então, um crescimento desse tecido epitelial, que é chamado de pólipos, e esses pólipos, esse tecido que tá com uma hiperplasia, ele começa, então, a adquirir aí diferentes mutações em diferentes genes importantes para a via de regulação, tanto de morte, de reparo, de proliferação dessas células epiteliais, até o ponto que o acúmulo dessas mutações leva, então, a que essas células elas se tornem aí cancerígenas, né, tumorais, levando a uma transformação maligna. E esse tempo, então, ele é muito lento. Isso permite que, uma vez detectada essa lesão, esse adenoma, num estágio, né, que ainda não se transformou em um câncer, a gente consegue, então, fazer a ressecção desse adenoma e aí diminuir aí né, ou tirar completamente, né, a possibilidade daquela lesão especificamente vir a se tornar um câncer. E geneticamente, o câncer coloretal, ele também é muito heterogêneo, né, como eu falei. Então, tem 3 vias principais, aqui nessa imagem eu trouxe 2. Então, é uma via de instabilidade cromossomal, então tem alguns genes aqui, alterações em alguns genes característicos, as mutações em APC são muito bem conhecidas já no câncer coloretal, e tem a via de instabilidade de microsatélite, aí que começa com as mutações, ou a diminuição ali da expressão dos genes de reparo, tá? De reparo ao DNA. Então, esse aqui é essas alterações, elas vão se sobrepondo ao longo do tempo, levando aí a formação, então, desse câncer. Então, quais são os fatores de risco, né, para o desenvolvimento do câncer coloretal? Existem aí fatores de risco que a gente consegue mudar e fatores de risco que a gente não consegue mudar. A idade é um fator de risco que a gente não consegue mudar. Então, a maioria dos casos, né, quase 70% aí dos casos, são diagnosticados em indivíduos acima de 65 anos. Então, ele é um câncer relacionado à idade, tá? Mas tem muitos aí nos últimos anos, em diferentes países, tem sido identificado aí esse aumento na incidência de câncer coloretal em indivíduos abaixo de 50 anos. A história familiar, então, ter um parente de primeiro grau, um irmão ou um pai que já teve um diagnóstico prévio de câncer coloretal, aumenta o risco, então, desse indivíduo de também vir
a desenvolver um câncer coloretal. E existem aí os fatores comportamentais. Então, algumas associações já foram identificadas em pacientes que vieram a ser diagnosticados. Então, eles apresentam aí dietas ricas em carnes processadas, baixo consumo de frutas e vegetais, sedentarismos, obesidade, o consumo de álcool, tabagismo. Então, são fatores que estão muito mais presentes nos indivíduos que vêm a ser diagnosticados, e aí não necessariamente, né, a maioria deles aqui, não necessariamente só o câncer coloretal, como também há muitos outros tipos de câncer. Então, são fatores de risco que a gente consegue prevenir, né, a gente consegue reduzir com mudanças de hábitos de vida. Bom, falando um pouquinho mais sobre a heterogeneidade dele, existem diferenças, principalmente em relação à posição, à localização anatômica desse câncer coloretal. Então, aqui a gente tem a porção do cólon, né, e o reto. Aqui, a gente consegue dividir anatomicamente o câncer coloretal, ele tem características diferentes dependendo da posição do lado anatômico que ele se encontra. Então, os tumores que desenvolvem no lado esquerdo, eles têm características um pouco diferentes daqueles que se desenvolvem do lado direito. Então, lá no início do intestino grosso, então, esse cólon aqui ascendente, ele tem um calibre muito maior do que a porção final aqui do cólon, tá? E ele está recebendo um volume muito grande, as fezes, elas estão em uma consistência mais líquida, diferente já da porção final do cólon e do reto, que ele tem um calibre menor, e aqui a gente já tem fezes numa consistência mais sólida, né? Então, a água já foi reabsorvida aqui durante o cólon, e a gente tem essas diferenças no formato, na composição das fezes, no calibre desse intestino, e isso acaba aí gerando diferenças importantes, por exemplo, nos sintomas que esses pacientes vão vir a desenvolver. Então, o câncer coloretal, quando ele está localizado na porção no lado direito, ele acomete principalmente mulheres e indivíduos aí acima dos 50 anos. Geralmente, esses indivíduos, eles não têm sintomas. Então, como aqui a gente não tem as fezes ainda formadas, o calibre, ele é grande, é raro ocorrer, por exemplo, uma obstrução intestinal ou uma alteração de hábito intestinal. Na maioria dos casos, esses pacientes aqui, eles acabam não tendo sintoma nenhum, né, não acabam não tendo mudança no hábito intestinal, e eles chegam, né, na clínica com um quadro geralmente de anemia. Então, porque nesses casos aqui, ele tem um sangramento aí já há muito tempo, é um sangramento imperceptível, o hábito de vida dele não mudou, que ele chega aí até um quadro de anemia, que é quando ele vai buscar, então, um profissional de saúde. Já no lado esquerdo, os tumores que acometem essa região, eles acontecem de forma mais frequente do que aqueles que ocorrem no lado direito, mais frequentemente em homens e em indivíduos com menos de 50 anos, e diferente do lado esquerdo, nesse lado aqui a gente já tem as fezes formadas, então é muito comum que esse paciente ele tenha alterações do hábito intestinal, então constipação, a alteração na espessura das fezes, quadros de diarreia, né, alterações no hábito intestinal de maneira geral, é mais comum também por causa do crescimento ali do adenoma, que esse adenoma, esse tecido, ele obstrua a passagem das fezes, então que esse paciente aí tenha mais quadros de obstruções intestinais, e por ele ter mais sintomas, geralmente ele é diagnosticado em em estágios mais iniciais, diferente do câncer coloretal, quando ele está na porção direita, que na maioria das vezes ele não ocasiona sintomas, e aí ele acaba sendo diagnosticado em estágios mais avançados. Bom, e como então que a gente pode diagnosticar esse câncer coloretal, né? Como eu falei, ele é um dos cânceres mais preveníveis, e um dos motivos disso é a possibilidade aí do diagnóstico precoce. Existem, então, duas possibilidades, né? Vocês podem estar aí lidando com um paciente assintomático ou um paciente sintomático. No caso de um paciente assintomático, ele vai entrar, então, numa estratégia de rastreamento. Então, a realização de exames para a identificação da doença em pacientes que não têm sintoma nenhum. E para o rastreamento do câncer coloretal, existem dois exames principais: a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Sendo que a colonoscopia, ela é o exame diagnóstico. Então, se vocês estiverem lidando com um paciente já sintomático,
a recomendação é a realização da colonoscopia. E a colonoscopia tem a vantagem de ser um exame que, ao mesmo tempo que ele vai confirmar o diagnóstico, ele também já pode, por exemplo, retirar o adenoma, né, retirar aquele tecido antes mesmo da transformação maligna daquele adenoma. Bom, mas qual que é a recomendação, então? A recomendação do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer coloretal é a realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes de forma anual e a colonoscopia a cada 10 anos, tá? Isso entre indivíduos aí de 50 a 75 anos. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas, nos últimos anos, essa idade de 50 anos, ela tem diminuído. Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Câncer, ela já tem recomendado que o rastreamento seja iniciado em pessoas a partir dos 45 anos de idade, tá? Então, realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente a partir de 45 anos de idade e colonoscopia a cada 10 anos. Essa é uma recomendação para quem não tem nenhum sintoma e tem um risco médio de desenvolver um câncer coloretal. Essa recomendação de rastreamento, ela muda para um paciente assintomático quando esse indivíduo, ele tem histórico familiar. Então, por exemplo, se ele tem um pai ou um irmão que já foi diagnosticado com câncer coloretal. Nesse caso, a recomendação é que ele inicie o rastreamento 10 anos antes do diagnóstico do parente acometido. Então, se ele tem um pai que foi diagnosticado com câncer coloretal aos 50 anos de idade, ele precisa iniciar o rastreamento dele aos 40 anos, tá? Se for uma idade mais avançada, então ele segue essa idade de 45 anos. Bom, essas duas metodologias, então, elas permitem aí identificar justamente esse crescimento anormal, né, esse crescimento do epitélio antes mesmo que ele se transforme num câncer, permitindo aí, então, a prevenção. E qual que é o impacto, por exemplo, clínico, né, de se realizar a pesquisa de sangue oculto nas fezes em pacientes ali a partir dos 45, dos 50 anos? Então, eu trouxe aqui dois trabalhos que fizeram aí análises de follow-up em pacientes por um período bem longo, né? Então, a realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes em pacientes, nesse estudo aqui, mostrou, então, uma redução de 33% na mortalidade dos pacientes que foram diagnosticados com câncer coloretal depois de um segmento de 30 anos. Então, isso indica que aqueles pacientes, eles puderam ser diagnosticados em estágios mais iniciais, permitindo aí uma chance de sobrevida muito maior do que se eles não tivessem feito aí esse exame de rastreamento, né, com o sangue oculto. Uma outra vantagem clínica de se realizar um rastreamento com pesquisa de sangue oculto é a redução da incidência. Então, detectar aqueles pacientes que têm adenomas, impedindo que esse adenoma se transforme, então, num câncer. Então, após 18 anos de segmento, esse trabalho mostrou uma redução de 20% na incidência do câncer coloretal ao se fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Bom, falando um pouquinho mais sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, existem dois tipos de testes disponíveis para fazer essa pesquisa de sangue oculto, que ele vai detectar, então, quantidades muito pequenas de sangue que o paciente não consegue visualizar, tá? Então, são traços de sangue ali nas fezes. E nesse caso aqui, o paciente ele não vai estar vendo um sangramento grande ou uma alteração de cor necessariamente, tá? Então, é para pacientes realmente assintomáticos. Esses dois tipos de teste, eles são baseados em metodologias diferentes. E essa diferença na metodologia tem um grande impacto na sensibilidade dessa análise, tá? Então, existem essas duas metodologias são baseadas em analitos diferentes. Esse primeiro teste aqui, que é chamado de testes de sangue oculto nas fezes em papel guaiaco, ele é baseado, então, em colocar a amostra sobre um papel e a hemoglobina, né, da amostra, que vai estar presente nas fezes, ela vai oxidar o guaiaco, uma substância que está lá naquele papel, e vai mudar de cor aquele papel. Só que essa hemoglobina, essa capacidade de oxidação, ela não é algo específico
da hemoglobina, né? Essa capacidade de oxidação, ela pode ser proveniente de alimentos, por exemplo, de verduras, de frutas cítricas, de alguns medicamentos, de próprio consumo de carnes vermelhas, né? A hemoglobina pode, então, ter uma reação com esse guaiaco, com o papel, levando, então, a uma alta taxa de falsos positivos. Tá? Então, existe um grande número aí de pacientes que, ao fazer o exame de sangue oculto nas fezes, pela metodologia de papel com papel guaiaco, ele vai ter um resultado positivo, então o segmento, qual que é o segmento? Tá um resultado positivo, esse paciente ele deve ser encaminhado para a colonoscopia para um diagnóstico confirmatório, uma análise confirmatória, tá? O que acontece é que muitas vezes esses pacientes, eles chegam na colonoscopia e eles não têm alterações relacionadas ao câncer coloretal, tá? Justamente por essa alta taxa de falsos positivos. E isso faz com que os pacientes, eles tenham que ter uma dieta específica, então eles não podem comer carnes vermelhas, eles não podem comer alguns tipos de legumes e verduras, tem que ter um cuidado em relação aos medicamentos que eles estão utilizando para tentar aí mitigar, diminuir essa taxa de falsos positivos. Existe uma outra metodologia, que é uma metodologia com uma maior sensibilidade, e ela é baseada em anticorpos, tá? Então, é uma análise antígeno-anticorpo que vai reconhecer especificamente a hemoglobina humana. Então, não importa se esse paciente ele está comendo carne vermelha, se tem algum outro agente oxidante na alimentação dele ou nos medicamentos que ele está utilizando, não vai ter essa reação cruzada. Então, essa análise aí dispensa a restrição alimentar e reduz a ocorrência de falsos positivos. Então, para quem ainda não conhece, a gente tem uma linha de exames de microbioma intestinal que ela está associada à pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? E a metodologia que a gente utiliza é essa metodologia baseada em anticorpos específicos, então ela tem aí essa sensibilidade maior do que os testes baseados em papel guaiaco. Bom, por mais que esteja aí na mídia, né, falando bastante sobre câncer coloretal, muitas pessoas às vezes acham que existe um programa de rastreamento de câncer coloretal no Brasil, mas na verdade aqui não existe um programa de rastreamento. Então a gente não é avisado pelos profissionais da saúde que anualmente a gente precisa fazer um exame de sangue oculto. Diferente, por exemplo, do rastreamento do câncer de colo de útero. Então, a gente é lembrado anualmente, quem tem lá o cadastro no SUS, ele vai receber lá do posto de saúde que você está vinculado, uma mensagem falando um lembrete, vem para o posto fazer o preventivo para a detecção precoce do câncer do colo do útero. Isso não acontece com outros cânceres, tá? Então, não acontece com o câncer coloretal. Não existe, então, no Brasil, uma recomendação para o rastreamento populacional, que é esse que eu falei, então, que a gente é avisado, a gente é lembrado de fazer o exame, justamente por causa dessa alta taxa de falso positivos. Então, o exame disponível no SUS é baseado no papel guaiaco, isso gera aí uma alta taxa um alto volume de pacientes que vão ter o resultado de sangue oculto positivo e precisam dar o segmento para a colonoscopia. Então, é um pré-requisito de um programa de rastreamento populacional, nesse formato, que o sistema de saúde, ele comporte a demanda posterior. Então, ele precisa comportar a demanda por colonoscopia, pelo tratamento posterior, cirúrgico, enfim, ou quimioterapia, e a gente não tem essa estrutura para comportar esse grande volume de indivíduos, né, de pacientes que precisariam aí passar por todo esse fluxo de rastreio e confirmação de diagnóstico. Então, o que acontece é que no Brasil a gente tem um rastreamento oportunístico, tá? Os exames, eles são realizados por demanda do paciente, a gente tem um programa que conscientiza a importância dos exames de rastreamento, mas o paciente precisa solicitar o exame ou ele precisa ser indicado por um profissional da saúde, tá? Então, reforçando aí para vocês que quando vocês forem atender aí pacientes acima dos 45, acima dos 50 anos, vocês nunca perguntaram para ele se ele já fez exame de sangue oculto ou se ele faz colonoscopia a cada 10 anos. Questionem e encaminhem ele para os profissionais que possam fazer essa solicitação. Porque, novamente, esses exames de rastreamento, eles têm um grande impacto clínico, tanto na mortalidade quanto na incidência do câncer coloretal. Bom, mas qual que é, então, a relação aí da microbiota intestinal com o câncer coloretal?
E uma das perguntas que eu queria responder com essa mentoria de hoje é se realmente as bactérias da microbiota intestinal, elas podem, por exemplo, melhorar a acurácia dos programas de tratamento. Será que se eu associar a análise de sangue oculto com a análise da microbiota intestinal, eu vou reduzir aí a taxa de falsos positivos e a necessidade de encaminhar esse paciente para uma colonoscopia? Porque a gente sabe que a colonoscopia precisa do preparo intestinal, é um exame muito invasivo, é um exame que tem muito mais riscos também associados, né? Então, quanto mais certeza, né, a gente tiver de que aquele paciente tem uma alta chance de ter câncer coloretal, melhor, de menores riscos, né, de encaminhar aí pacientes desnecessariamente para um exame invasivo. Mas para a gente entender um pouquinho como que essa relação de microbiota intestinal e câncer, ela pode acontecer, eu acho que é interessante a gente analisar de forma um pouco mais ampla. Será que os micro-organismos, eles estão relacionados ao câncer? Então, a gente tem, sim, um grande impacto, uma grande relação de infecções por diferentes micro-organismos e o processo de carcinogênese ou de progressão do câncer. Então, se a gente olha aí cânceres causados por infecções, eles representam aí 15%. Então, 15% dos cânceres estão relacionados a infecções. E aí a gente tem 2 agentes infecciosos principais que representam aí a maior parte, né, dos casos de câncer relacionados a micro-organismos, a infecções, que é o câncer gástrico, causado aí pela Helicobacter pylori, e o câncer do colo do útero, da cavidade oral, causado pelo HPV. Tá? Então, a gente, sim, existe essa relação de micro-organismos causando câncer, de forma já muito bem documentada para vários outros cânceres. E esses micro-organismos, eles aumentam o risco de desenvolver o câncer ou aumentam a proliferação, a progressão desse câncer, basicamente por 3 mecanismos, tá? Então, eles podem ativar vias oncogênicas, então, eles podem se ligar a um receptor, por exemplo, de proliferação, em uma célula do epitélio, e essa ligação com o receptor vai estimular vias de proliferação e vai fazer com que aquela célula ela tenha sempre ali um estímulo positivo, fazendo com que ela prolifere o tempo inteiro. Outra possibilidade é alterações genéticas, então um processo de genotoxicidade. Os micro-organismos, eles podem secretar aí substâncias que vão causar danos ao DNA, tá? Então, esses danos ao DNA, a gente tem danos no DNA todos os dias, várias vezes, mas a gente tem um sistema que repara esses danos. Só que quando a gente tem uma infecção persistente por muito tempo, todo dia ali causando um dano, em algum momento aquele dano pode não ser corrigido, né? Aumenta as chances desse dano aí não ser corrigido, levando aí a um processo que pode, por exemplo, mutar uma daquelas vias lá, APC ou ABRAF, que eu mostrei anteriormente. E também relacionado à modulação do sistema imune. Então, ajuda a escapar do sistema imune, ou matando, por exemplo, linfócitos, induzindo aí a morte de linfócitos e protegendo esse tumor. Mas, mesmo nesses casos de câncer causados por micro-organismos que já estão bem estabelecidos, como câncer gástrico e o câncer de colo do útero, ainda assim o câncer é uma doença que é multifatorial, né? Então, não são todas as pessoas que têm infecção por H. pylori que vão desenvolver um câncer gástrico. Então, na maioria das vezes, não é somente a infecção que vai ser suficiente para iniciar um câncer. Então, a gente precisa da infecção em um indivíduo que seja suscetível a aqueles mecanismos, aquelas alterações, então, para propiciar o desenvolvimento aí, o início dessa magnetização do epitélio. Tá? E aí, uma vez que a gente sabe que uma infecção, ela pode iniciar, ou ela pode ajudar na progressão de um câncer, a gente pode parar se questionar, né? Então, se eu reverter a infecção, ou se eu prevenir, se eu tratar, né, essa infecção, ela vai ter algum impacto clínico no câncer? Então, de novo, eu vou trazer os 2 exemplos, né? Câncer de colo de útero e o câncer gástrico. A gente tem 2 exemplos excelentes que
o tratamento ou a prevenção de uma infecção por um micro-organismo diminui sim o risco de câncer. Então, a gente sabe que pacientes que têm infecção por H. pylori, quando tratados com antibiótico, eles têm um risco reduzido de desenvolver câncer gástrico do que aqueles pacientes que não recebem tratamento e continuam aí com uma infecção persistente. Da mesma forma, a gente sabe que aqueles indivíduos que receberam vacina contra o HPV, eles têm aí uma chance muito menor de desenvolver câncer cervical. Então, por exemplo, nesse estudo aqui da vacinação do HPV, onde foram analisados, acompanhados aí mais de 1 milhão de pacientes em 11 anos, apenas 19 participantes do grupo que recebeu a vacina desenvolveram câncer cervical, enquanto 538 do grupo que não recebeu a vacina desenvolveram o câncer. Então, a gente tem uma redução aí bem significativa no risco de desenvolver o câncer. E aí, uma vez que a gente entende que essa relação, ela está estabelecida, ela já existe para outros cânceres, né, a gente pode entender um pouquinho mais, entender um pouco mais como que isso acontece na microbiota intestinal. Então, a gente está falando de câncer gástrico e câncer de colo de útero, que são ambientes que a microbiota intestinal, ela tem uma carga de micro-organismo muito menor do que quando a gente pensa na microbiota intestinal, que tem uma carga de micro-organismos muito maior. Então, a microbiota intestinal é principalmente o intestino grosso, é onde a gente tem a maior quantidade de micro-organismos no nosso corpo. Então, esses micro-organismos, por exemplo, H. pylori e o HPV, eles são considerados micro-organismos iniciadores, tá? Então, a gente pode classificar aí os micro-organismos e essa relação com o câncer em dois tipos: micro-organismos que são iniciadores e micro-organismos que são passageiros, tá? O micro-organismo iniciador é aquele que a presença dele num epitélio normal, aqui a gente está vendo o contexto, né, do câncer coloretal, ele vai dar início a uma alteração, por exemplo, uma alteração genética, a uma ativação, uma indução de uma via de proliferação que vai estar superativada, ele vai iniciar aquele processo. Já os micro-organismos passageiros são aqueles que, uma vez estabelecido o câncer, a malignidade, eles vão, aquele ambiente alterado, ele vai propiciar o crescimento ou a proliferação desses micro-organismos passageiros. E aí, quando a gente analisa os estudos de microbioma intestinal e câncer, é muito difícil a gente diferenciar um micro-organismo passageiro de um micro-organismo iniciador. Então, existem muitas alterações na microbiota que, sim, são identificadas em pacientes com câncer coloretal, mas muitas vezes aqueles micro-organismos, eles estão ali porque existe o câncer, e não necessariamente são responsáveis pelo câncer, tá? No contexto do câncer coloretal, existem 3 micro-organismos que estão sendo mais estudados, tem mais mecanismos que justificam, que parecem que fazem sentido a atuação aí como iniciador, tá? Os 3 micro-organismos são a Escherichia coli, Bacteroides fragilis e Fusobacterium nucleatum. Esses 3 micro-organismos, eles atuam por mecanismos diferentes, tá? Então, E. coli e Bacteroides fragilis são micro-organismos que são comensais. Então, não necessariamente, não é toda a E. coli que vai causar vai estar relacionada ao início do câncer coloretal. Não é todo Bacteroides fragilis, não é porque encontrou Bacteroides fragilis na microbiota intestinal que isso está relacionado aí a um câncer coloretal. A gente tem cepas específicas desses 2 micro-organismos, tá? Então, existem cepas que são comensais, que a gente encontra normalmente na nossa microbiota, e elas não trazem nenhum prejuízo, elas podem, inclusive, trazer benefícios, mas existem cepas de E. coli e cepas de Bacteroides fragilis que estão relacionadas, então, ao desenvolvimento do câncer coloretal. A E. coli PKS positiva, então, é a E. coli que tem a presença desse gene, PKS, que produz a colibactina, que é um metabólito. Esse metabólito, ele faz o quê? Ele, lá na célula epitelial, ele vai causar uma ligação cruzada
lá na fita de DNA. Então, existe aí algumas sequências específicas, com algumas repetições de nucleotídeos específicos, que esse metabólito ele tem maior afinidade. E quando ele se liga ali, ele produz uma ponte entre uma fita e outra fita. E essa ponte de DNA, essa ligação cruzada entre as duas fitas, ela vai gerar um processo, uma mutação, vai gerar um erro que precisa ser reparado, e isso gera, então, causa, então, mutações no DNA. Já o Bacteroides fragilis, as cepas que são enterotoxigênicas, né, não são todas as cepas de Bacteroides fragilis, elas já atuam aí por um outro mecanismo, que é a indução da inflamação crônica, tá? Então, a gente sabe que a inflamação é também um fator de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Inclusive, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, colite ulcerativa, eles têm um risco aumentado de desenvolver câncer coloretal justamente por esse ambiente pró-inflamatório, por essa inflamação crônica que existe aí no intestino desses indivíduos. Vejam que nesses dois casos, a gente está atuando por vias diferentes, uma genotoxicidade, a outra inflamação crônica, mas o mecanismo pelo qual essas taxonomias, essas bactérias, elas atuam, requerem que essas bactérias, elas colonizem de maneira a longo prazo essa microbiota. Não é passando uma vez a E. coli PKS positiva que a gente talvez vai ter chance o suficiente para produzir essa mutação gênica que não vai ser reparada. Então, esses micro-organismos, eles precisam ficar aí um certo tempo nessa microbiota, para a gente ter mais chance de que essa alteração genética não seja reparada, que essa inflamação aí cause um processo também, né, com a produção de radicais livres, também um dano ao DNA. Esses micro-organismos, eles precisam estar por longos períodos na microbiota intestinal. Já a Fusobacterium nucleatum, ela tem um mecanismo um pouco diferente. A primeira diferença é que essa espécie não é uma espécie comensal da microbiota intestinal. Então, a gente normalmente não encontra a gente não encontra a Fusobacterium nucleatum, independente da cepa que for, né, dessa espécie. Ela é uma taxonomia que ela é comum da cavidade oral. E na cavidade oral, ela também está associada a condições de doença. Então, a quadros de câncer oral, quadros de periodontite, tá? Então, ela tem um potencial oncogênico, patobionte, né, patogênico, também quando ela está presente na microbiota oral. E existem aí vários estudos que estão investigando a atuação da Fusobacterium nucleatum como um micro-organismo iniciador no câncer coloretal. Mas, na maioria dos casos, o que parece acontecer é que ela é um micro-organismo passageiro. Então, aquelas células, elas já estão alteradas, já existe a formação do câncer, mas parece que o câncer propicia, então, o crescimento, a adesão da Fusobacterium nucleatum e a proliferação dela naquela microbiota intestinal. Só reforçando. Fusobacterium nucleatum parece atuar muito mais como um micro-organismo passageiro, mas tem vários estudos, né, que tentam aí investigar ela como um micro-organismo iniciador do câncer coloretal. Então, o que eles fazem? Eles pegam camundongos e dão Fusobacterium nucleatum, né, oralmente, administram aí Fusobacterium nucleatum por algumas semanas, e esses camundongos, ao receber aí, ficarem diariamente recebendo Fusobacterium nucleatum, ao longo das semanas, eles começam a desenvolver neoplasias intestinais. Porém, tem linhagens de camundongo que isso acontece, e tem linhagens de camundongo que isso não acontece. Então, o que parece acontecer é que a Fusobacterium nucleatum, ela pode sim ser um micro-organismo iniciador do câncer coloretal em indivíduos suscetíveis, tá? Mas, uma vez que aquele câncer já se iniciou, o próprio câncer faz com que ocorra, então, um aumento da proliferação e da adesão dessa Fusobacterium ali no tumor. Bom, então, como eu falei, a Fusobacterium é uma das principais taxonomias estudadas, principalmente porque é uma taxonomia que ela está relacionada a outras alterações, então periodontite, na cavidade oral, ao câncer coloretal, no trato gastrointestinal, e aí tem diferentes mecanismos que associam aí
essa presença de Fusobacterium nucleatum no tumor. Um outro ponto interessante é que os estudos têm demonstrado que a Fusobacterium nucleatum, ela não fica apenas passando no lúmen do intestino, ela está dentro do ambiente tumoral. Então, vocês vão encontrar também muitos estudos que não avaliam somente as fezes, mas avaliam o tecido tumoral. E aí conseguem identificar essa bactéria junto das células. Existem, inclusive, estudos que avaliaram amostras de tecido de metástase. Então, metástase, que o tumor primário era um câncer coloretal, que metastizou, por exemplo, para o fígado, e foi identificada aí Fusobacterium nucleatum, inclusive em tecidos de metástase. Então, mostrando aí que, de alguma forma, as células metastáticas, elas parece conseguir carregar, né, essa taxonomia aí para os sítios de metástase. E como que uma taxonomia, então, que é comum lá na cavidade oral, ela chega lá no intestino. Então, existem duas possíveis explicações. A principal é a translocação pelo próprio trato gastrointestinal, então, alguma alteração de barreira, alguma alteração fisiológica do próprio organismo que permita a passagem, ou facilite a passagem desses micro-organismos da cavidade oral, com que eles cheguem lá no intestino, ou é uma resistência maior aí desses micro-organismos, então, alguma característica de virulência específica da Fusobacterium nucleatum que torne ela a mais resistente, por exemplo, à acidez, ao pH ácido do estômago, fazendo então com que ela consiga passar por essa barreira e chegar lá no intestino grosso, tá? E uma vez que a gente sabe, então, por exemplo, que existe essa relação aí de Fusobacterium nucleatum e o câncer coloretal. Será que reverter ou prevenir a infecção de Fusobacterium nucleatum teria algum impacto clínico nos pacientes com câncer coloretal? Então, existem poucos estudos sobre isso ainda. Um deles é esse estudo que analisou um modelo animal. Então, aqui o que eles fizeram? Eles pegaram o tumor de pacientes, um modelo xenográfico, pegaram o tumor de pacientes, e a partir das células desse tumor, eles inocularam essas células em modelo animal para induzir a formação aí de um câncer, tá? Então, a gente tem aqui, no gráfico, nesse gráfico da direita, o tamanho de um tumor em modelo animal, um modelo que foi realizado a partir de células de um tumor de um paciente. E esse tumor desse paciente, ele tinha Fusobacterium nucleatum, tá? Então, é um tumor aqui que a gente tem Fusobacterium nucleatum junto com a massa tumoral. E no gráfico da esquerda, é a mesma coisa, um tumor induzido em modelo animal, mas induzido, né, utilizando aí células sem Fusobacterium nucleatum associada. E aí, o que esses pesquisadores decidiram responder? Será que o tratamento com antibiótico, no caso aqui eles utilizaram o metronidazol, que a Fusobacterium nucleatum ela é sensível ao metronidazol, e avaliaram, então, se poderia ser uma estratégia de tratamento para o câncer coloretal. Então, a gente tem aqui na linha vermelha o tumor crescendo ao longo dos dias, tá? Do grupo de animais que não recebeu tratamento com antibiótico. E na linha azul, o grupo de animais que recebeu o tratamento com antibiótico. Vejam que no modelo de câncer coloretal, que não tinha a presença de Fusobacterium nucleatum, o uso do antibiótico não impactou o tamanho do tumor. Já no modelo tumoral, que tinha a presença de Fusobacterium nucleatum naquele tumor, naquela microbiota, o tratamento com o metronidazol reduziu aí significativamente, então, o volume do tumor. Além disso, o que eles observaram? Que o tratamento com o metronidazol, ele, inclusive, ele diminuiu aí, né, a carga de Fusobacterium, a quantidade de Fusobacterium nucleatum que tinha naquela amostra, e ele também diminuiu a quantidade de células BRDU positivas. BRDU positivas são células que estão em proliferação. Então, significa que o tratamento com antibiótico, ele diminuiu a carga de Fusobacterium nucleatum, consequentemente, teve uma diminuição também na proliferação das células tumorais. Então, deixa eu voltar aqui esse slide. Fusobacterium nucleatum, ele tem uma
uma proteína na sua superfície chamada de FADA. Essa FADA, ela consegue se ligar em uma proteína chamada de ecaderina lá nas células epiteliais. E as células tumorais, elas têm uma alta, de câncer coloretal, elas têm uma alta expressão de ecaderina. Uma vez que a Fusobacterium nucleatum, ela se liga na ecaderina, a gente tem aí uma ativação de uma via de proliferação. Então, quando essa Fusobacterium nucleatum, ela está associada, aumenta a taxa de proliferação das células epiteliais tumorais, que tem uma alta taxa de expressão de ecaderina, e a gente tem um evento em cascata. Eu tenho Fusobacterium nucleatum, eu aumento a proliferação, eu aumento o número de células do tumores, vai ter mais célula, mais Fusobacterium aderindo, mais estímulo. Então, a gente tem uma alimentação aí de um looping, de um feedback positivo de proliferação celular. Tá? Esse estudo é um estudo bem interessante, é um estudo inicial em modelo de camundongos, então mostrando que mais do que tratar com antibióticos, mas sim reduzir a carga de Fusobacterium nucleatum, pode ser uma estratégia interessante no tratamento do câncer coloretal. E aí aqui eu trago um parêntese sobre o cuidado, né, que é preciso ter com o uso de antibióticos em pacientes oncológicos, porque a gente sabe que o uso de antibióticos pré-tratamento, principalmente quando a gente fala de imunoterapia, ele pode ter um impacto bem significativo na resposta ao tratamento desses indivíduos, tá? E aí eu trago uma outra análise, né? Eu falei ali sobre reduzir Fusobacterium nucleatum, mas tem uma outra linha de pesquisa que pode ser muito interessante e muito provavelmente a gente vai ver mais estudos nesse mesmo sentido, tá? Que é a utilização aí de probióticos como estratégias de tratamento para o câncer. Então, a gente tem esse estudo aqui publicado na Cell. Então, o que eles observaram? Eles avaliaram quase 600 amostras aqui de câncer coloretal e pacientes sem câncer coloretal e decidiram investigar ali quais eram as taxonomias que estavam reduzidas com potencial ali como probióticos e identificaram que os pacientes com câncer coloretal tinham uma diminuição de taxonomias produtoras de butirato. E ele identificou 4 espécies como estando ali reduzidas. A espécie Roseburia intestinalis, Eubacterium halley, Fecalibacterium prausnitzii e Anaerostipes cacai. Essas 4 taxonomias, o que esses pesquisadores fizeram? Eles cultivaram essas taxonomias, que foram identificadas nos pacientes que não tinham câncer coloretal e que estavam reduzidas naqueles que tinham câncer, e testaram essas taxonomias, esses micro-organismos, como probióticos em um modelo de camundongo. Então, o que eles fizeram? Eles induziram um câncer coloretal em um modelo de camundongo, e aí aqui a gente tem as imagens do volume do tumor, do tamanho do tumor que foi induzido. Tá? Então, nessa primeira linha aqui é o tamanho do tumor dos camundongos controles, aqueles que não receberam tratamento nenhum. Na segunda linha, a gente tem o tamanho dos tumores dos camundongos que receberam aqui um tratamento com imunoterapia. Então, um inibidor de checkpoint, que é uma das estratégias utilizadas ali, uma das linhas, né, de tratamento para os pacientes com câncer coloretal. E aí ele testou duas associações, né, 2 tratamentos com esse mix de probióticos que ele identificou, tratando somente com o mix de probióticos e juntando o mix de probióticos com a imunoterapia. E aí o que esse estudo conseguiu identificar é que o tratamento com os probióticos, com essas 4 cepas de micro-organismos produtores de butirato, ele conseguiu reduzir o volume do tumor até de forma mais significativa do que a própria imunoterapia. Né? Então, muito provavelmente, aí, nos próximos anos, a gente vai ver outros estudos analisando aí o potencial de uso de cepas de probióticos, né, de probióticos no tratamento do câncer. Vejam que essas 4 espécies que eu cito aqui não são espécies que estão disponíveis comercialmente. Tá? Elas não existem comercialmente como probióticos. Então, não tem essa possibilidade da gente fazer isso na clínica, de fazer um tratamento com probióticos. Então, aí são novas possibilidades que estão sendo estudadas. Bom, e aí eu volto para a parte de rastreamento que eu estava conversando com vocês lá no início da mentoria. Será que, então, essas bactérias da microbiota intestinal, elas poderiam
melhorar a acurácia dos programas de rastreamento e fazer parte desses programas de rastreamento. Então, a gente tem aqui, esse foi um dos primeiros estudos, foi publicado em 2014, que identificou, né, tentou avaliar aí a microbiota intestinal como uma possível biomarcador para a identificação de pacientes com câncer coloretal. Então, ele avaliou aí pacientes com câncer coloretal, pacientes com adenoma e pacientes com trole. E todos esses pacientes fizeram a análise de colonoscopia. Esse é um ponto muito importante quando a gente analisa aí novas ferramentas, novos biomarcadores. É muito importante que uma pesquisa que busca validar um novo biomarcador, ele utilize em que todos os pacientes façam o padrão ouro de diagnóstico atualmente, que no caso é a colonoscopia, para confirmar ou excluir a doença, incluindo o grupo controle. E nesse estudo aqui, eles identificaram 4 taxonomias: a Fusobacterium nucleatum, a Porphyromonas asaccharolítica e Peptostreptococcus stomatis. São 3 taxonomias aqui, 3 espécies, comuns também na microbiota oral, tá? E eles associaram, então, essa identificação dessas 3 espécies à pesquisa de sangue oculto nas fezes. Nesse caso aqui, eles ainda utilizaram o papel guaiaco. Hoje em dia, o papel guaiaco já foi amplamente, né, substituído aí pela análise de hemoglobina com anticorpos nos estudos, nas pesquisas mais recentes, tá? Então, o que esse estudo mostrou? Que ao analisar esses pacientes somente com a pesquisa de sangue oculto, a gente tinha uma sensibilidade de 49%. Então, significa que de 100 pacientes que tiveram sangue oculto positivo, apenas 49 foram confirmados na colonoscopia. Os outros 51 não tinham câncer coloretal. Se a gente olha só a microbiota intestinal, olhando para aquelas 3 espécies, ao analisar 100 indivíduos, 58% desses 58 indivíduos positivos para aquelas 3 taxonomias tinham um diagnóstico confirmado de câncer coloretal. E quando o estudo sobrepunha as duas, né, fazia uma associação das duas análises, a pesquisa de sangue oculto mais a análise da microbiota, tinha um aumento expressivo da sensibilidade. Então, ao ponto de, a cada 100 indivíduos que eram analisados, que tinham resultado positivo, 72 tinham o diagnóstico confirmado através da colonoscopia. Então, a gente tem aí um aumento bem interessante na sensibilidade. Esse próximo estudo aqui, ele avaliou, então, fez uma meta-análise com um grupo bem maior de pacientes, incluiu outras doenças, então pacientes com doença de Crohn, colite ulcerativa, pacientes com diabetes tipo 2, e ele chegou a uma lista de espécies muito parecida com aquele estudo anterior. Então, ele identificou que 4 espécies, elas estavam alteradas em todos os bancos de dados que ele analisou nos pacientes com câncer coloretal, que é Fusobacterium nucleatum, Solobacterium morei, Porphyromonas asaccharolítica, Peptostreptococcus stomatis e Parvimonas. Então, a gente tem aí um grupo, de novo, de taxonomias da microbiota oral. E essas taxonomias da microbiota oral, elas foram identificadas nos estudos anteriores em amostras de fezes, mas elas também são identificadas junto com a Fusobacterium nucleatum lá nas amostras de tumor. Então, esse estudo aqui foi publicado ano passado, foi o primeiro que fez esse tipo de segmentação, de classificação, assim como a gente tem a classificação genética, né, dos tumores de câncer coloretal, ele buscou fazer, então, uma classificação baseado no perfil de micro-organismos que habitavam ali, que estavam junto ali naquele microambiente tumoral. E ele classifica, então, os casos de câncer coloretal em 3 subtipos diferentes. Com um aumento aí de taxonomias da cavidade oral, principalmente Fusobacterium, então 21% das amostras analisadas apresentavam esse tipo de alteração. 44% das amostras analisadas foram classificadas no subtipo 2, então eram amostras que não tinham Fusobacterium nucleatum e tinham um predomínio de Firmicutes e Bacteroidetes, que é os 2 filos, né, mais abundantes já em indivíduos saudáveis. E o terceiro grupo, então representando aí 35% dos casos analisados, eram indivíduos aí que tinham uma proliferação, um aumento na quantidade de E. coli, de Shigella, de outras taxonomias ali do filo Proteobacteria, tá?
Essa proporção de Fusobacterium nucleatum em 21% das amostras de microbiota tumoral também foi identificada em um estudo realizado aqui no Brasil. Então, em 2019, foi publicado esse estudo que avaliou o perfil de microbiota intestinal em pacientes com câncer coloretal no Hospital de Câncer de Barretos, e ele também identificou uma proporção semelhante, então 23% dos tumores eram positivos para Fusobacterium nucleatum, e nesses pacientes, os pesquisadores encontraram associação aí com estágios clínicos mais avançados, com instabilidade de microsatélite, com mutação BRAF. Esses pacientes que tinham Fusobacterium nucleatum na microbiota intestinal, eles tinham uma menor sobrevida por câncer, mas eles também tinham uma menor sobrevida global. Então, associando aí a um pior prognóstico, o fato de se identificar, de detectar Fusobacterium nucleatum na microbiota tumoral desses pacientes. E nas fezes, né, tem esse outro estudo aqui de 2023 que avaliou as fezes, então, pesquisando somente Fusobacterium nucleatum. E aqui o que eles fizeram foi analisar as fezes de indivíduos de 30 até 80 anos. Porque uma pergunta que eles tinham ok, Fusobacterium nucleatum está mais presente na microbiota intestinal, mas será que ela não está mais presente e isso não está relacionado à idade? Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai aumentando a quantidade de Fusobacterium nucleatum na nossa microbiota? Então, essa era a pergunta que eles queriam responder. E eles observaram que, independente da faixa etária, aqueles pacientes com câncer coloretal, eles tinham uma maior proporção, uma maior prevalência de positividade para Fusobacterium nucleatum nas fezes. Então, eles chegaram, né, à conclusão de que encontrar Fusobacterium nucleatum nas fezes indica uma chance de cerca de 7 vezes, uma chance 7 vezes maior, né, de ser mais provável que aquele paciente tenha um câncer coloretal do que se ele não tiver Fusobacterium nucleatum aí, independente da idade, tá? E para finalizar, esse outro estudo aqui analisou também aqui diferentes mecanismos, então, de atuação da Fusobacterium nucleatum e a sua relação com o prognóstico desses pacientes, tá? Então, dos grupos analisados aqui foi uma análise também de tecido tumoral, onde eles avaliaram aí somente pacientes com diagnóstico de câncer coloretal, mas em 2 grupos separados. Um grupo que não teve recorrência da doença e um grupo que teve recorrência da doença. E eles observaram que aqueles pacientes, então, aqui em vermelho, os pacientes que tinham Fusobacterium, aqui a gente está vendo a quantidade de Fusobacterium, tá? Os pacientes que tiveram recorrência, eles tinham uma quantidade de Fusobacterium maior no seu tumor do que aqueles pacientes que não tiveram recorrência. E a quantificação de Fusobacterium nucleatum no microambiente tumoral, então ele serviria aí como um preditor de recorrência. Aqueles pacientes, então, com uma baixa carga de Fusobacterium nucleatum, eles têm mais chances de sobreviver por mais tempo do que aqueles pacientes com alta quantidade de Fusobacterium nucleatum na microbiota tumoral. Então, a gente viu principalmente aí 3 taxonomias relacionadas à microbiota, ao desenvolvimento do câncer coloretal, né? E. coli, Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, e algumas outras taxonomias da microbiota oral. Então, eu trouxe aqui, selecionei alguns exemplos, alguns casos clínicos de pacientes com diagnóstico de câncer coloretal, pós-cirúrgico, pós-tratamento, pacientes que não tinham câncer coloretal, para a gente conseguir identificar essas alterações, né, no exame de microbioma. Como que a gente pode identificar essas alterações? Então, esse primeiro caso aqui é um caso de uma paciente do sexo feminino, de 66 anos, ela já tinha recebido o diagnóstico de câncer coloretal e ela fez a coleta da amostra antes de iniciar o tratamento, tá? Então, no resultado dessa paciente aqui, a gente identificou o predomínio de Bacteroidetes e Firmicutes, mas o que chama atenção aqui é a presença do filo Fusobacteria, tá? Então, identificamos 1,8% da espécie Fusobacterium nucleatum. A gente encontrou também as outras 3 taxonomias comuns da microbiota oral,
1,4% da Solobacterium morei, 8,5% da Parvimonas, 2,6% de Streptococcus. Identificamos também E. coli, e olha só que interessante, 42,9% de bacteroides fragilis. Então, na análise do 16S, a gente não consegue identificar a cepa, mas essa é uma proporção muito alterada, né? Então, ela é uma taxonomia, como eu falei, comensal, mas olha o intervalo de referência, ele vai até 4,9. Essa paciente tinha aí quase 10 vezes mais bacteroides fragilis nessa microbiota intestinal. Além disso, ela tinha outras alterações. Então, esse predomínio de bacteroides fragili causava aí uma redução na alfa-diversidade. Essa paciente também tinha praticamente ela não tinha bactérias marcadoras de saúde intestinal, então não tinha Roseburia, não tinha Fecali, não tinha Eubacterium, que foram aquelas taxonomias lá daquele estudo lá dos probióticos que eu mostrei anteriormente. Então, a gente consegue aí identificar diversas alterações. De forma bem semelhante, a gente tem o resultado desse segundo paciente, um sexo masculino, 55 anos, ele também tinha diagnóstico de câncer coloretal e fez a coleta antes de iniciar o tratamento. Nesse caso aqui, a gente já não conseguiu identificar todas as taxonomias, mas ainda foi possível identificar Fusobacterium nucleatum, 1,6%, 0,7% de Streptococcus, 1,9% de E. coli, 9% de bacteroides fragilis. Ele também tinha redução aqui das produtoras de butirato, então redução de Fecalibacterium prausnitzii, redução de Eubacterium rectali. Nesse próximo caso aqui, caso 3, uma paciente do sexo feminino, 68 anos, também com diagnóstico de câncer coloretal e realizou o exame antes de começar o tratamento. Vejam que aqui a gente já tem um perfil um pouco diferente, ó, a gente não conseguiu identificar Fusobacterium nucleatum, mas a gente identificou Parvimonas micra, identificamos E. coli e bacteroides fragilis. Então, ela tinha uma quantidade, né, tanto a quantidade, a abundância total, como a variedade das taxonomias, uma variedade bem menor do que aquela primeira paciente ali que eu trouxe o exemplo para vocês. Mas ainda assim, ela tem alterações que são relacionadas ao câncer coloretal, e ela também tem outras alterações importantes. Então, ela teve também redução aqui das produtoras de butirato, então, redução de Fecalibacterium, redução de Eubacterium, tá? Que são aí alterações também importantes no contexto oncológico. Esse quarto caso é de um paciente que já tinha o diagnóstico de câncer coloretal e ela estava fazendo o exame já pós-cirúrgico, então ela já tinha iniciado o seu tratamento, mas ela estava com um quadro de diarreia, com inúmeras evacuações por dia. Então, ela fez a análise aí para tentar investigar aí uma possível causa desse quadro de diarreia e de desconforto abdominal. Então, lembrando, era uma paciente que ela já tinha feito o tratamento, né, cirúrgico, então ela não tinha necessariamente o câncer, né, naquele momento. E em relação às alterações relacionadas ao câncer coloretal, vejam que a gente não conseguiu aí identificar nenhuma das taxonomias relacionadas ao câncer coloretal. Ela tinha, sim, claro, outras alterações na microbiota intestinal, por exemplo, a ausência completa do Filobacteroidetes, mas nenhuma das alterações aqui que a gente consiga aí dar um direcionamento aí para um risco, né, de ter o câncer coloretal. Nesse quinto caso, a gente tem um paciente com uma doença inflamatória intestinal. Então, como eu falei, a inflamação intestinal é um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Era um paciente com diagnóstico de doença de Crohn, que estava descompensada já há 4 meses. E, de novo, nesse caso aqui, a gente conseguiu encontrar várias taxonomias relacionadas ao câncer coloretal. Mais de 50% de bacteroides fragile, quase 5% de E. coli, 4% de parvimonas, 2,6% de Fusobacterium nucleatum. Era uma microbiota que estava super instável, ela estava com uma baixa diversidade. Ela tinha aqui redução de Fecalibacterium prausnitzii, mas ela, diferente dos outros, ela tinha Eubacterium, ele tinha Roseburia, então tinham várias alterações, né, principalmente aqui decorrente de bacteroides fragile, mostrando que até mesmo para esses pacientes de alto risco, né, pacientes com inflamação
crônica no intestino, que já tem um risco maior, a gente consegue aí identificar essas alterações que poderiam aí justificar um segmento mais de perto desse paciente para acompanhamento aí do desenvolvimento de um câncer coloretal. E por último, esse último caso de uma paciente que realizou o exame por um motivo que não tinha nenhuma relação com câncer coloretal, tá? Era uma paciente jovem, de 32 anos, ela tinha um quadro de constipação, e a hipótese da profissional que estava acompanhando era a alergia ao glúten, porque ela estava muito reativa à alimentação toda vez que ela ingeria glúten. Ao analisar a microbiota intestinal, olha a quantidade de alterações relacionadas a câncer coloretal que a gente identificou. Então, ela tinha aqui, ó, 7% de Fusobacterium nucleatum, 8% de Solobacterium, tinha Parvimonas, tinha Peptostreptococcus, tinha Bacteroides fragilis, tinha E. coli. As bactérias marcadoras de saúde não foram detectadas nenhuma das taxonomias, então tinha uma baixa de taxonomias relacionadas, responsáveis pela produção de butirato. Então, quando você solicita um exame para um paciente que não necessariamente está investigando um câncer coloretal, é importante olhar para essas taxonomias, para esses parâmetros, para que vocês possam aí dar um segmento, né, encaminhar esse paciente para uma investigação confirmatória, porque aqui a gente tem um caso de uma paciente que não estava suspeitando de um câncer coloretal, e pelas alterações na microbiota intestinal, ela tem aí um risco bem aumentado de câncer coloretal. Infelizmente, nesse caso aqui, eu não tenho o segmento dela ainda, então eu não sei informar para vocês se ela teve o diagnóstico confirmado ou não, mas é um ponto de atenção, então, para vocês olharem quando vocês recebem os laudos de microbioma intestinal, identificar se essas taxonomias, elas estão presentes. Bom, a microbiota intestinal, então, eu foquei a mentoria de hoje mais na questão de marcadores, biomarcadores diagnósticos e prognósticos, mas existe aí dá para falar por horas e horas ainda, se a gente for falar sobre eficácia de tratamento, efeitos adversos, mas eu não trouxe esses assuntos para a mentoria de hoje, a gente pode conversar sobre eles aí em um outro momento, e também acabar incluindo aí outros cânceres. Então, a eficácia de imunoterapia, a gente tem aplicações já muito interessantes, mostrando aí realmente um impacto muito positivo da modulação da microbiota intestinal no tratamento imunoterápico, efeitos adversos, por exemplo, pacientes que têm quadros de diarreia ao utilizar irinotecano, a gente consegue, então, identificar aí alterações que estão associadas a esses efeitos adversos. Mas para a mentoria de hoje, né, eu acabei focando aí em marcadores diagnósticos e prognósticos do câncer coloretal. E aí, para fechar a minha apresentação, então, eu queria deixar para vocês aqui, só para a gente repassar os principais pontos. O câncer coloretal, né, é um câncer que ele é altamente prevenível, seja com mudanças nos hábitos de vida ou na realização de exames de rastreio, pesquisa de sangue oculto e colonoscopia. Os micro-organismos, né, as bactérias, os vírus, eles podem atuar como iniciadores do câncer, então, como no caso do H. pylori ou do HPV, ou eles também podem atuar como passageiros. O microambiente tumoral, a alteração tumoral é que propicia a presença desses micro-organismos no tumor, nas fezes, no microbioma daquele órgão. E esses micro-organismos, eles atuam aí por três principais mecanismos: ativação de vias oncogênicas, genotoxicidade e modulação do sistema imune. E no contexto do câncer coloretal, são três os micro-organismos que a gente tem mais dados aí como potenciais oncogênicos: a E. coli PKS positiva, Bacteroides fragilis enterotoxigênico e Fusobacterium nucleatum. A Fusobacterium nucleatum, especificamente, quando ela está em combinação aí com essas outras taxonomias da microbiota oral, a gente pode utilizá-los, essa identificação, como um biomarcador, né, de rastreio, principalmente usando ele combinado aí à pesquisa de sangue oculto. Já a análise da microbiota tumoral, então a identificação de Fusobacterium nucleatum no tumor, tem se mostrado aí como uma ferramenta, talvez, de classificação desse tumor em diferentes subtipos, e também um possível preditor de resposta à quimioterapia. A gente tem já muitos dados, né, sobre a relação da microbiota intestinal e o câncer coloretal, mas a gente tem ainda algumas lacunas no conhecimento, tá? Então, o que ainda falta
ser publicado, falta ser estudado para a gente ter mais respostas, ter mais ferramentas para aplicar a microbiota intestinal no contexto do câncer coloretal. O que falta são estudos prospectivos. Então, falta a gente analisar se realmente ter a presença de Fusobacterium nucleatum na microbiota intestinal ao longo do tempo faz com que eu tenha um risco aumentado de desenvolver câncer coloretal. E isso faz com que a gente consiga trabalhar a modulação da microbiota, independente da estratégia que for utilizada, como uma ferramenta preventiva, então, para reduzir incidência de câncer, para reduzir mortalidade, mas para isso aí a gente precisa desses estudos prospectivos que a gente ainda não tem publicação desse tipo de trabalho quando a gente fala de microbioma intestinal e câncer coloretal. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês.